9 de setembro de 2016, Coreia do Norte realiza mais um teste nuclear, dessa vez muito mais forte do que a bomba lançada sobre Hiroshima. Será que isso ameaça a data limite prevista por Chico Xavier? Gente, toda vez que acontece um evento como esse, ou uma ameaça de guerra, ou um atentado terrorista do Estado Islâmico, ou um teste nuclear lá do nosso digníssimo gordinho da Coreia do Norte, que eu não me lembro o nome agora. Na verdade, ele tem um nome muito escalafobético que eu nem me ative a ficar decorando Kim Jae-jun, whatever. O fato é que, nossa, o nosso e-mail, o meu e-mail enche de mensagens sobre, putz, e agora, o que é que vai acontecer? Acho que teve até um amigo aqui nosso que deixou um comentário num vídeo anterior, tipo, pô, vamos dar uma olhada nessa questão. Porque isso está muito ligado com a história da data limite, né? O Chico deixou muito claro, né? Olha, se nós não entrarmos numa guerra de extermínio, que seria uma guerra nuclear nos próximos 50 anos, então nós entraríamos numa era de profundas transformações, de transformações extraordinárias e tudo mais. Então é claro que a questão nuclear sempre chama atenção. E se você casar com a questão ufológica, aí a coisa ganha mais proporção e mais propriedade, na verdade. Porque muito da literatura ufológica vai falar o quê? Vai falar que as visitas que estão acontecendo no planeta Terra de civilizações vizinhas, essas civilizações estão justamente expressando preocupação com a questão nuclear. Ou seja, elas estão a preocupação deles é que nós somos uma humanidade jovem, uma humanidade em desenvolvimento, uma humanidade que ainda não está pronta para lidar com o poder que a energia nuclear oferece, e no frigir dos ovos nós estamos brincando com fogo, né? Somos crianças brincando com fogo. Muito importante, se você puder assistir o vídeo sobre meditação transcendental que eu postei essa semana, você vai perceber que tem um fator muito importante no equilíbrio desse planeta chamado pensamento. É o nosso pensamento tem a capacidade, o poder de moldar realidades. Porque o nosso pensamento ele não começa nesse cérebro físico ou nesse cérebro em funcionamento que nós chamamos de mente. O nosso pensamento é uma iniciativa da nossa consciência que passa pelo nosso espírito e se manifesta na nossa mente através do nosso cérebro, mas ela é uma iniciativa da nossa consciência. E os nossos pensamentos, portanto, têm a sua origem fora do tempo e do espaço, né? Porque a nossa consciência está fora do tempo e do espaço. Nesse sentido, o poder que hoje os neurocientistas estão começando a estudar, o poder do nosso pensamento e a influência do nosso pensamento sobre a realidade, ele tem se mostrado por diversas evidências cada vez mais real. O problema é quando acontece um teste nuclear, um atentado terrorista, que na verdade, gente, são a mesma coisa, tá? O que o ditador coreano está fazendo é terrorismo político, terrorismo diplomático. O que ele está mostrando é que ele é perigoso. O que ele está mostrando é que ele também quer participar da turma dos grandes. O que ele está mostrando é que ele quer ser ouvido, é que ele quer exigir os seus direitos, ele quer a soberania da Coreia do Norte cada vez mais reconhecida no mundo. E ele, para isso, desafia a ordem estabelecida. Para isso, ele banca um adolescente rebelde, né? Ele é atrevido, ele bate na mesa, ele mostra que ele é o tal. Que se você parar para pensar não é muito diferente do Estado Islâmico. A reivindicação pode até ser diferente, o Estado Islâmico tem uma motivação religiosa fundamentalista, né? Mas não é diferente. Toda vez que você ataca o sistema, você coloca em xeque o esquema de segurança e o esquema de soberania que está vigente. Então, se você ataca, por exemplo, o metrô
em Paris ou em Nova York ou coisa do tipo, o que você está dizendo, na verdade, é que a estrutura de segurança pública e as políticas públicas daquele país não são tão eficientes assim. Isso faz com que o povo duvide dos seus governantes, isso faz com que o povo exija maior segurança e comece a questionar a estrutura do porquê foi atendido, etc. e tal. Isso é política, é o caos, entende? Você lança o caos traz o medo traz a insegurança, e aí você enfraquece ainda mais o seu inimigo, sua estratégia de guerra e sua estratégia militar. Então o que ambos estão fazendo, tanto o Estado Islâmico quanto o ditador coreano, o que ambos estão fazendo é terrorismo, tá? E terrorismo, gente, é uma arma muito mais psicológica do que física por si só, tá? Obviamente que no caso de um atentado você tem pessoas que se machucam. Não sou tão idiota, não estou negando isso. A questão é que o efeito psicológico é muito mais forte. Se você tem um impacto e você mata, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas no metrô, isso causa um tsunami psicológico em todo mundo. E aí você tem um medo instaurado. E o medo é uma ferramenta de manipulação, uma ferramenta de controle. Eu estou me lembrando do Maharishi, aquele mestre indiano, né, que foi um dos gurus dos Beatles e tudo mais. O Maharishi, ele é o autor da meditação transcendental. E ele sugeriu que se 1%, olha só que coisa interessante, se 1% do mundo praticasse a sua fórmula de meditação transcendental, que as guerras estariam exterminadas do planeta Terra. Elas seriam varridas do planeta Terra se apenas 1% da população do mundo praticasse com fidelidade a sua meditação. Tanto é que aquele experimento em Washington que eu cito no vídeo, vou colocar o vídeo aqui para vocês, ó, quem não assistiu pode clicar aqui, depois assiste e dá uma olhadinha. O experimento em Washington provou isso, entendeu? Então, o importante, para você que acompanha a Data Limit, que vibra pela Data Limit e tudo mais, por essa transição planetária, o importante é você não entrar no ciclo do terrorismo, no ciclo do medo, tá? Causado pelo caos. Não entre no ciclo do medo. Se você entrar no ciclo do medo, você está jogando exatamente como esses caras querem. Você precisa entrar num outro nível vibratório, num outro nível de mentalização, porque se você se contaminar com o medo, você vai começar a colocar a autoridade estabelecida em xeque, você vai começar a brigar, você vai começar a fazer uma série de coisas que, claro que revolta. Você olha lá, você vê o cara sorrindo porque fez um teste militar, dá raiva, você fala, maldito esse gordinho, se eu tivesse ali com ele, encheria ele de porrada para ele aprender. E aí, vai resolver? Não vai resolver. Essa que é a grande questão. Piorou, porque aí não é só uma pessoa contaminada, são duas. A gente tem realmente que olhar com uma certa piedade para ele, com uma certa misericórdia mesmo, de perceber que é ainda um espírito extremamente atrasado, extremamente involuído. E que é necessário que a gente rompa com esse tipo de atitude que ele está tomando. Então é usar de misericórdia com ele, mas romper completamente com o padrão, com o ciclo que ele está propondo. Tá? Não entre no esquema do medo. A mídia, ela sobrevive de publicidade, a publicidade sobrevive de audiência, portanto a mídia precisa de audiência para vender publicidade. E infelizmente, dada a natureza humana, a audiência se fideliza na desgraça e na merda toda e não se fideliza a coisas elevadas. É normal, faz parte, é a política do pão e do circo, né? E lembrando que o círculo romano era bem sangrento, então sangue ainda vem de jornal, sangue ainda vem de publicidade. Não entre nesse esquema. Se você entrar no esquema do medo, você está jogando exatamente como como os terroristas precisam que você jogue, tanto islâmicos, quanto coreano, quanto quem quer que seja. Não entre no esquema do medo. Entre num outro padrão. Entre no padrão do Maharishi, do mestre Maharishi. Entre num padrão de vibração por um planeta melhor. E saiba, tenha certeza que o poder não local das nossas consciências vai sim se manifestando e moldando a realidade conforme nós entendemos que ela vai ser. Tá? E mais ainda importante, talvez um outro dado mais interessante ainda, perceba que muitas coisas que o Chico falou,
que seriam mais intensas após a data limite já estão mais intensas hoje. Isso que é o interessante. Hoje elas já estão acontecendo. Tem muita coisa que ele prometeu, muita coisa que ele previu, que ele anteviu, que já está acontecendo hoje. Por quê, gente? Porque nós estamos no limiar, nós estamos assim nos 45 do segundo tempo, não vai ter prorrogação e não vai ter pênalti. É matar e correr para o abraço, e fazer o gol e correr para o abraço. E é isso que nós temos que fazer. E perceba, inclusive, que nós temos uns cheerleaders interplanetários aí que estão intensificando as suas aparições, as suas manifestações aqui na Terra, tanto através de vias mediúnicas quanto através de sinais no céu. Tudo isso para mostrar que, primeiro, nós não estamos sozinhos, segundo, nós não temos o que temer, terceiro, nós temos o poder de moldar a realidade conforme aquilo que nós entendemos, conforme aquilo que nós queremos. Então, liberte-se do medo, saia desse ciclo vicioso de medo, terror, pânico, caos e entre num ciclo vibratório de sim, eu posso mudar o mundo, sim, nós chegaremos lá bem, sim, vai dar tudo certo, sim, nós teremos um mundo novo daqui para frente, porque eu vou ajudar a construir esse mundo novo. Eu vou construir esse mundo para o meu filho. Você vai construir para o seu filho. Então, acredite. Melhor, saiba. Nós temos o poder de moldar a realidade. Não entre no esquema do medo. Tchau.